Olá, aqui Eleanor. Hoje eu estou aqui para falar sobre a dificuldade de dormir dos bebês. Há muitas coisas que precisam ser consideradas. A primeira delas é como é que os bebês dormiam na barriga. Porque, na verdade, muitas mulheres, durante a gravidez é um período extraordinariamente potente no sentido de transformação. É como se a natureza tivesse bolado essa forma de transformar essa mulher, mesmo que ela seja imatura, durante 9 meses, vai se tornar muito madura para estar pronta para ser mãe de um bebê. E um dos expedientes que a natureza usa é o material inconsciente que aparece nos sonhos. Então, muitas mulheres, um percentual alto de mulheres, têm uma transformação durante sua gravidez, mas muito às custas de muitos pesadelos. Então, os bebês que vivem as emoções da mãe em tempo real, eles passam 9 meses logicamente não dormindo, só que a mãe não está percebendo isso. E eles nascem muitas vezes com o ciclo invertido. Se a mãe conversar com ele na fase REM, dizer o que foi que ela aprendeu, o que ela descobriu, o que ela viveu e tudo que ela se transformou nesse período de tempo e quanto grata ela está a ele, bebê, isso já vai reduzindo. Porque o que acontecia é que durante o dia ele estava sendo embalado na barriga da mãe. E aí, embalado durante o dia, ele dormia. Só que à noite ele estava vivendo as emoções que a mãe estava vivendo. E eram emoções muito difíceis. Se a mãe conhece isso e lembra disso, porque é humano, quando se deixa de ter um problema, é muito fácil esquecer dele, né? E aí, quando você, de fato, lembra dessa situação que você viveu, teve até uma terapeuta que fez uma tese de doutorado lá em São Paulo sobre essa atividade onírica das grávidas. E algumas grávidas estão chegando a ter, quando elas se preparam, durante a preparação pré-concepção, se algumas grávidas se preparam, a atividade onírica do tipo pesadelo cai bastante. E até sonhos transcendentes acontecem. Fato é que essas crianças não vão apresentar dificuldade de dormir, porque aquilo virou um reflexo condicionado. A outra situação é como é que você, mãe, ou você, pai, se é um menino, como é que vocês foram recebidos? Vocês foram colocados num berçário e depois, quando chegou em casa, já num outro quarto, separados dos pais, tinham medo à noite. O que aconteceu? O que aconteceu com vocês? Que memórias, lá os neuropeptídeos, as moléculas da emoção, dentro de vocês, que o seu bebê está espelhando, o que é que existe? Existe medo? Existe muito medo? Bota a mão na mãozinha do bebê e um pouquinho perto você vai sentir que os dedos são frios e às vezes a palma da mão é fria. E o pezinho também às vezes é frio. E quando isso está ali mostrando, essa criança está com medo. Então, muito carinho, muito cuidado. E quando você está dando colo para essa criança,
você está dando colo para a sua criança que não teve. Lembra que durante os anos 50, o mundo inteiro seguiu o Dr. Spock nos Estados Unidos, que não era pedagogo, que era um pediatra, que inventou que a melhor maneira de lidar com bebês é, tão logo ele chega em casa, deixa ele a primeira noite chorando, a segunda noite chorando, a terceira noite chorando, porque ele aí desiste. E essa perversão vem sendo praticada há décadas no mundo. No entendimento dele, isso faria com que as pessoas fossem mais fortes na vida adulta. Não. O resultado final foi: as pessoas são mais carentes, mais inseguras, têm muito mais medo de abandono. Portanto, é importantíssimo pensar da onde viemos, o que nós trazemos de bagagem. E esse hábito, que ainda é dito até hoje, é bom parar com ele. Todo mundo que nasce merece amor. Algumas crianças vão denunciar um estado de estar alerta. Lembrar, não é da criança o alerta. O alerta, e isso é muito importante de entender. O que eu estou observando num bebê é um espelho de uma história que eu não conheço sobre mim. Então, uma das coisas é a criança alerta porque um dos pais, de alguma maneira viveu uma situação de asfixia, por exemplo. Então a criança fica alerta, mesmo. Mas como é que eu resolvo isso? Só se eu chegar lá, ficar sabendo a história e poder contar para a criança na fase QI. A outra situação é quando não tem uma conexão. A criança que foi uma gravidez indesejada é uma criança que muito frequentemente a mãe tende a não ter muita paciência com nada. Ela não sabe nem naturalmente que a criança vai dormir muitas horas por dia, mas de tempo em tempo, pelo menos em 10 vezes do dia, ela vai aleitar. Mas ela não vai ao peito só para aleitar, ela vai ao peito para ouvir o coração da mãe, ela vai ao peito por causa do calor, ela vai ao peito porque ainda o cérebro dela não está formado e ela precisa sentir essa presença física da mãe muito perto a ela, como ela viveu intrauterinamente. Agora, quando a criança acorda, muitas vezes ela emite algum som, pouquinho. Quando a criança grita muito alto, novamente, o que houve com os pais? Porque é uma memória que ela está denunciando. Não, aquele ambiente não está ok, aquele ambiente lá dos pais não foi bom, ou o ambiente que ela está vivendo é não muito caloroso. Porque às vezes quando os pais, infelizmente nos dias de hoje no Brasil, que não existe uma licença maternidade adequada e não existe muitas vezes uma preparação para esse momento, muitas mulheres não têm nenhuma, e ao mesmo tempo não foram elas muito bem recebidas. E ouviram muitas vezes que criança dá trabalho, que criança isso, criança aquilo, e inconscientemente se fecham. Lembra, você e o seu bebê é um campo só. É um campo só ao ponto de que ele precisa de uma substância, imediatamente o seu leite produz aquela substância. Então é um campo só. E esse campo só, quando ele percebe que você se afasta dele, ele chora, ele grita,
ele se desespera. E aí cria, às vezes, um ciclo vicioso terrível, que é quanto mais você ouve ele gritar, mais você se afasta. E aí, muitas vezes, o ideal seria a entrada de uma pessoa que eu frequentemente não acho que a melhor escolha seja a própria mãe, porque cria uma situação de rememoração mais intensa, mas uma amiga amorosa, uma pessoa que adora bebês e que, de alguma maneira, vai ser amorosa com o bebê e com a mãe. Vai relaxar a mãe, vai colocar a mãe para fazer uma massagem, vai tranquilizar essa mãe, vai dar afeto, apoio. E, de alguma maneira, o nível de decibéis da criança vai baixando, vai baixando, vai baixando. Fato é que é muito importante entender, não é a criança que tem alerta, não é a criança que está gritando altíssimo. O que está acontecendo no casal? O que é que houve que não foi dito? Muitas mulheres, porque foram abandonadas nos seus bercinhos pelos pais, entram numa fantasia muito assustadora de que os maridos vão abandoná-las. E elas estão tensas, estão ansiosas. E nesse momento, tensas e ansiosas, as crianças gritam tudo que a mãe não grita, de medo, de pavor. Segura a mãozinha, sente a temperatura. Essa é uma forma muito concreta, simples, prática, de você sentir, de você perceber. E aí, de alguma maneira, vai chegando perto, vai pedindo ajuda, porque às vezes é difícil encontrar ajuda dentro de si próprio. Alguém faz uma sessão de renascimento, faz alguma coisa. De alguma maneira, pede para alguém fazer um reiki, enfim, faz qualquer coisa para você se ajudar. E automaticamente, quando você está com mais paz, o bebê vai ficar também. Se você gostou desse vídeo, compartilhe e até a próxima.